Olá, tudo bem? Vamos responder essa questão da FCC e do TRT, tá bom? Caso você queira ver uma prova completa dessa mesma banca do TRT, clique aqui no card ou no retângulo no final. Bem, essa questão está de acordo com o edital. É sobre uma sequência, tá? Não é uma questão tão simples, tá? Mas nós vamos te dar um grande truque para você responder. Bem, a questão é assim. 5 colegas, André, Beatriz, Carlos, Daniela e Elisa, participam de um teste de emprego que consistia em escrever uma redação. No dia seguinte, o professor da redação perguntou aos 5 quem havia terminado primeiro de escrever a redação. Quem foi o segundo, quem foi o terceiro, o quarto e o quinto. Cada um respondeu da seguinte maneira: André, terminei em primeiro lugar. Beatriz, eu fui a segunda. Carlos, eu terminei em terceiro. Daniela, entre André e Beatriz, um terminou antes de mim e outro depois de mim. Elisa, entre Beatriz e Carlos, um terminou antes de mim e outro depois de mim. O professor descobriu que apenas um deles não falou a verdade. A pessoa que terminou em segundo menor tempo foi. Então calma, você não sabe fazer o exercício. Eu também não. Calma. Vamos começar aqui. Vamos pôr aqui primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos fazer isso aqui. Vou chamar o André de A. André terminou em primeiro lugar. Vamos escrever isso aqui. Beatriz vamos chamar de B. Terminou em segundo. Não sei se é isso não. Estou seguindo o que os caras falaram. O Carlos terminou em terceiro. Beleza. Bem, agora vamos para Daniela. Entre André e Beatriz, entre A e B, um terminou antes de mim e outro depois de mim. Então, preste atenção. Não tem como a Daniela falar verdade e a Beatriz falar a verdade. Um é mentiroso, porque não tem como isso. Então você pode garantir isso, que Daniela ou a Beatriz é mentiroso. Tá? Uma das duas está falando mentira. Bem, entre Beatriz e Carlos, um terminou antes e outro depois de mim. Então, a Elisa não tem jeito de ficar entre Beatriz e Carlos. Então, Elisa ou Beatriz é mentiroso. Bem, eu estou achando quem é mentiroso aqui é a Beatriz. Porque ela aparece em muitos casos aqui, ó. Tem Beatriz aqui, Beatriz. Bem, se Beatriz for verdadeiro, implica que Daniela é falsa, porque, né, nesse esquema aqui. E implica, né, que o aqui é falso. Teria dois falsos. Então, realmente, aqui temos que Beatriz é mentirosa. Então, temos que Beatriz é mentirosa. Então, a Beatriz não pode estar aqui, ó. Beatriz não pode estar aqui, certo? E aí, você vai tentar ver um lugar para Beatriz agora, certo? Então, vamos tentar aqui, ó. Entre André e Beatriz, uma terminou antes de mim e outra depois de mim. Então, entre André e Beatriz, você poderia colocar aqui, não sei se vai dar certo, ó. Você poderia colocar a Daniela aqui, certo? A Beatriz aqui.
Tá de acordo, ó. Entre André e Beatriz tem a Daniela, mas não sei se é aqui não. Olha lá. Entre Beatriz e Carlos teria que estar Elisa. Então não dá certo que entre Beatriz e Carlos teria que ter Elisa. Então a Daniela aqui não tá legal. Então vamos pôr a Daniela aqui, vamos pôr a Beatriz aqui e vamos pôr a Elisa aqui. Vamos ver se está tudo certo. André, eu terminei em primeiro lugar. Beleza. A Beatriz falou falso. Carlos, eu terminei em terceiro. Beleza. Entre André e Beatriz, um terminou antes de mim, outro depois de mim. Daniela. Entre Beatriz e Carlos, um terminou antes de mim e outro depois de mim. A Elisa. Quem está em segundo, quem terminou em segundo foi a Daniela, que está aqui na letra E. Beleza?